o pessoal entender por que está sendo feito, por que é assim, por que é assado. Uma atitude que a gente não gostaria de ter tomado, não é surpresa para nós e a gente tem que fazer alguma coisa para atender aquilo que o IP impôs para Cachoeiro do Sul e para todos os municípios, né? Pois é que a gente vem hoje, algumas pessoas me perguntando, mas isso é um absurdo. Eu digo, gente, essa tabela, o IP simplesmente enfiou goela abaixo, literalmente, de todos os municípios, né? Que Sim, tira aí, exatamente. deixa os dependentes praticamente numa situação muito complicada, no sentido de que aqueles salários mais baixos será difícil manter esses dependentes, né? Exatamente, exatamente. A gente fez cálculos ali depois que a gente recebeu lá em fevereiro, e quando nós recebemos em fevereiro, o prazo era para até 30 de março estar tudo resolvido, como se isso fosse uma coisa simples, fácil de fazer, de pensar, de executar, e aí se conseguiu, aí através da FAMURS, uma prorrogação para 1º do 7, né? Então a gente teve um tempinho a mais para ver que medidas a gente poderia fazer, e aí a gente fez diversos cálculos e testes e isso e aquilo para ver o que a gente conseguiria alcançar. Então a gente decidiu manter o plano, o prefeito vai assinar a prorrogação, o aditivo, que é um aditivo ao que já existia, mas que muda completamente tudo a forma que estava sendo cobrado, né? Então nós partimos de um percentual fixo sobre uma base de cálculo para um valor por dependente. Por Tá. dependente, por titular, pela idade, né? Certo, mas a última vez que a gente falou, secretária Rita Garski, a gente conversou a respeito dessa possibilidade, mas a prefeitura não vai subsidiar o pagamento dos dependentes. Não, a prefeitura vai subsidiar os servidores ativos e inativos, os titulares. Os dependentes não tem, a gente não tem perna para fazer isso, para alcançar esse subsídio para os dependentes. Tem um percentual fixo do valor, porque a gente sabe que nessa tabela do IP, ela vem sendo, ela vai ser feita, ela é composta por faixa etária, né? Cada faixa Isso. etária tem um valor a pagar para o Instituto para garantir a saúde, né, desse trabalhador. A prefeitura como é que vai ficar esse cálculo em cima dos menores e dos maiores salários, secretária? A gente, para poder auxiliar mais os salários menores, então a gente não fez uma divisão 50% para cada um. Nós tentamos esse formato e a gente viu que para aqueles que ganham menos, simplesmente ficava inviável, não tinha, nem o próprio servidor ia conseguir se manter no plano, tá? Então a gente fez uma tabela em que para os menores salários o servidor tem uma contribuição fixa e o restante, independente da idade, é pago pela prefeitura. E para os maiores salários, a gente inverte. A prefeitura tem um valor fixo e aí o dependente paga a diferença por sua conta. Pois é, Nós fizemos aí mas no basicamente esse salário. caso, a gente pode dizer que o trabalhador, o funcionário poderá manter o seu dependente nessa folha ou nesse desconto, aliás, como dependente mesmo, mas pagando por fora essa contribuição? Sim, sim. Aí, se ele quiser manter os dependentes, ele vai dizer quais dependentes ele quer manter e pelo enquadramento da idade vai ser gerado um boleto para ele fazer o pagamento diretamente para a prefeitura para juntar com aquele valor que a gente vai descontar em folha, mais a parte que o executivo vai pagar, juntando tudo isso para pagar a fatura do IP, que é uma fatura geral, juntando todo mundo, ó, eles vão dizer, é 1 milhão e paguem, se virem. Aí a gente tem que, na verdade, juntar os recursos de todo mundo, administrar toda essa folha ali, todo esse plano para poder prestar conta junto a esse valor que vai ser descontado. Na verdade, o IP desconta do repasse do ICM, a gente nem paga a fatura, a gente é descontado simplesmente e pronto. Bom, de qualquer maneira, tudo isso vai ser explicado hoje nessa reunião aí no pavilhão da São José, né? Isso. A gente conseguiu o pavilhão aqui, um local que dá
acesso, é centralizado, e a gente vai mostrar para os servidores o que a gente fez, o que é o plano, como a gente fez os enquadramentos, e para eles pensarem, decidirem o que eles querem fazer, continuar, colocar dependente, não colocar dependente. Aí cada um vai ter que ver como vai enfrentar esse problema, tá? É uma situação muitíssimo complicada tudo isso, porque definitivamente da outra vez as prefeituras entraram na justiça e conseguiram pagar 6 ou 8%, que era o desconto que vinha sendo feito, mas assim, geral, né, com dependente ou sem dependente era o mesmo valor. Dessa vez há essa tabela e é o tipo de imposição que o próprio IP fez, quer, não quer, tem quem queira, mais ou menos nesses termos. Mais ou menos nesses termos. E não se discute, não se deixa alternativa, não se dá prazo, e aí a gente tem, então, em poucos dias para a gente aprovar a lei, foi protocolada na quinta-feira ou sexta, se não me engano, e para o legislativo apreciar a lei, porque a gente vai ter que criar um pagamento, então a gente tem que ter autorização para isso, e ainda fazer todo o ajuste de todas aquelas pessoas que querem ou não querem ficar, esse ajuste dos termos de adesão individual, para a gente colocar isso tudo no sistema do IP até dia 30/6. Então é bastante coisa agora nesse mês de junho ali, para a gente conseguir fazer bem apertado os prazos que nos foram impostos, né? Exato, hoje é dia 9. E essa nova tabela, essa nova maneira de pagar o IP Saúde passa a vigorar a partir do dia 1º de julho. 1º de julho, 1º/7. Exatamente. Então, até 30/6 a gente tem que ajustar toda a tabela. E por quê? Porque a cobrança do mês 7, que vai ser feita para a prefeitura, vai ser exatamente com a idade dos titulares e dos dependentes. Então, a gente tem que ter isso ajustado até 30/6. A tabela do mês 6 vai ser como é agora. A tabela do mês 7 já vai ser sobre esses novos formas de cálculo. Tá certo. Olha, qual vai ser o impacto financeiro da prefeitura com relação na prefeitura, né? A gente procurou manter mais ou menos o mesmo investimento que é hoje. Por isso que a tabela foi montada nesse formato. Então, hoje a gente paga 532 mil, o funcionário paga 532 mil por mês. É meio a meio valor. Com essa nova tabela, a prefeitura vai ficar em 520, 519, uma coisa assim, porque a gente também não sabe quantos vão continuar ou não, né? Quantos novos vão entrar também, porque na verdade para os salários maiores e para pessoas mais novas ficou bem barato para ser associado ao IP. Então a gente não sabe como é que vai ser, então a gente está fazendo em cima dos valores que se tem hoje. E o servidor vai para 360 mil, ele vai pagar menos, assim, no cômputo da soma geral de todos eles vai dar um valor menor. Porque né, definitivamente quanto menor, mais novo é o funcionário ou a funcionária, menor é o desconto, né? O valor do desconto. Menor é o valor do desconto. Então, só que ele não está cobrindo os dependentes, que antes os dependentes entravam no bolo sem qualquer tipo de controle ou qualquer tipo de pagamento extra por ser dependente. Né? E essa é a grande mudança. Tá certo. Olha, e também eu suponho que alguns funcionários dizem assim, mas a gente está em tratamento de saúde, meu filho, minha mulher, meu dependente está em tratamento de saúde, como é que isso vai ficar e coisa e tal, né? E poderá esse funcionário aderir a qualquer momento e sair fora dessa adesão em relação aos seus dependentes, secretária? Quem está hoje vinculado vai continuar, se quiser continuar, vai continuar sem nenhuma... Como é que eles fazem tem coisas assim que são permitidas, não são permitidas, é um prazo de tolerância ali, né? Sim. Mas depois que tiver dentro do sistema, aí se quiser sair, tudo bem, pode sair. Só que para retornar, aí quando volta, aí tem todo um período que não pode fazer exame, não pode fazer cirurgia, tem toda uma série de regramentos para quem está iniciando, né? Que seria o cara que cair fora e depois quiser voltar. Aí ele entra nesses problemas que tem ali de quem é cadastro novo, né? O IP tem umas regras que já existem hoje, são mais ou menos as mesmas, de que não chega fazendo tudo quanto é coisa, né? Então tem dias para começar a consulta, para exames, para internações, para cirurgias, tem uma série de
de prazos aí que tem que ser obedecidos para quem é iniciante. Para quem já está dentro, é só uma continuidade, não muda nada. Tá certo, então, olha, mas o funcionário poderá dizer que quer ou que não quer, né? Exatamente. Bom, na verdade, isso também traz uma outra preocupação que eu suponho que deva estar também tirando o sono da secretária de saúde, é como o Sistema Único de Saúde, como a atenção básica vai absorver essas pessoas, né? Porque será um número considerável, suponho. Eu acredito que sim, acho que vai ter um. Não dá para precisar, mas com certeza a gente acha que vai ter. Muita gente não vai conseguir aderir e continuar pagando, principalmente para os dependentes, né? Então, de uma forma ou de outra, vai acabar sobrando para o outro lado do atendimento, que é o SUS, né? Que é Sempre tem complicado. outra preocupação.